Ela entrou na igreja, com o filho doente nos braços. O que o padre descobriu mudaria sua vida para sempre. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O ar dentro da Igreja São Bento era quente e pesado naquele domingo de março. O calor da manhã de São Paulo parecia se concentrar sob o teto alto, misturando-se ao cheiro de incenso e de madeira antiga. Os bancos estavam todos ocupados por fiéis bem vestidos, homens com seus melhores ternos e mulheres com joias discretas que brilhavam suavemente na luz que entrava pelos vitrais coloridos. Eram 10 horas, o horário da missa mais importante do dia, a missa celebrada pelo padre Teodoro Villarreal. Do púlpito, sua voz soava calma e firme, envolvendo a congregação com palavras sobre a beleza do perdão. Perdoar não é esquecer a dor, dizia ele, com os olhos castanhos percorrendo os rostos atentos. É escolher não deixar que essa dor defina quem nós somos. É dar a si mesmo e ao outro uma segunda chance de recomeçar, de encontrar a paz que Deus nos promete. Muitos na multidão balançavam a cabeça, tocados por sua sabedoria. Teodoro tinha esse dom. Ele conseguia transformar as escrituras em conselhos que pareciam falar diretamente à alma de cada um. Foi nesse exato momento, enquanto a palavra paz ainda parecia flutuar no ar, que as pesadas portas de carvalho no fundo da igreja se abriram. O rangido alto e prolongado se espalhou pela nave, quebrando a atmosfera de reverência. Todas as cabeças se viraram para a entrada. Teodoro interrompeu seu sermão, a curiosidade aparecendo em seu rosto. Uma mulher magra estava parada ali, recortada contra a luz forte da rua. Usava um uniforme azul e desbotado de faxineira, e seu corpo tremia visivelmente. Em seus braços, ela carregava uma criança pequena que parecia totalmente sem vida. Ela deu alguns passos para dentro, cambaleando como se suas pernas fossem ceder a qualquer momento. Seus cabelos estavam bagunçados, presos de qualquer jeito, e seu rosto estava manchado de lágrimas secas e novas. O menino em seu colo, que devia ter uns 5 anos de idade, estava pálido como uma folha de papel. Sua pequena boca estava entreaberta e sua respiração era um som fraco e difícil de ouvir. Por favor. A voz da mulher saiu rouca, um sussurro desesperado, que mesmo assim cortou o silêncio completo da igreja. Meu filho, ele está morrendo. Alguém me ajuda, por favor. Ninguém se mexeu. O choque da cena parecia ter congelado a todos em seus lugares. Murmúrios baixos começaram a surgir. Quem é ela? Uma senhora perguntou. Meu Deus, que tragédia! Comentou um homem, ajeitando a gravata sem saber o que fazer. Teodoro não pensou. Seus pés se moveram por conta própria. Desceu os degraus do púlpito com uma urgência que não sentia há anos, seu coração batendo forte. Seu primeiro instinto foi o de um padre, oferecer ajuda, conforto, uma bênção. Ele caminhou pelo corredor central, seu olhar fixo na figura frágil que parecia prestes a desmoronar. Quanto mais se aproximava, mais um sentimento estranho crescia dentro dele. Havia algo de familiar naquele rosto, na forma como ela segurava a criança com uma força desesperada, no jeito como seus ombros caíam de cansaço. Ele parou a poucos metros dela, e então seus olhos encontraram os dela. O mundo de Teodoro parou de girar. O ar ficou preso em seus pulmões. Não podia ser. Era Amélia, a mulher que ele amou com toda a força de sua juventude. A mulher que ele abandonou de forma cruel há 6 longos anos, antes de se esconder atrás daquela batina. Ela estava mais magra, com olheiras profundas que contavam histórias de noites sem dormir e de muito sofrimento. Mas os olhos, aqueles olhos verdes que um dia brilharam de amor por ele, ainda eram os mesmos. Agora, eles estavam cheios de um pânico que o atingiu com uma força imensa. Ele olhou para o menino. Automaticamente, seu olhar procurou por alguma semelhança.
E encontrou. O cabelo era escuro e liso como o de Amélia, mas os olhos eram castanhos, exatamente como os seus, e no queixo pequeno e pálido, quase imperceptível, havia uma pequena covinha. A mesma covinha que Teodoro via no espelho todas as manhãs, a mesma que seu avô costumava ter. Um calafrio percorreu sua espinha. 6 anos. O menino tinha cerca de 5. As contas se formaram em sua mente, trazendo uma verdade impossível e terrível. Diante de toda a sua congregação, diante do mundo que ele construiu com tanto cuidado, estava o segredo que ele nem sabia que existia. Para as centenas de pessoas que o observavam naquele corredor de igreja, Teodoro Villarreal era a personificação da calma e da autoridade moral. Aos 35 anos, ele não era apenas um padre, era uma instituição na alta sociedade de São Paulo. O homem que agora estava paralisado diante de uma faxineira desesperada era o mesmo que aconselhava senadores em jantares privados. O mesmo cuja presença era disputada em eventos de caridade que arrecadavam milhões. Sua batina estava sempre impecável. Seu sorriso era sereno e suas homilias, como a que fora interrompida, eram famosas por fazer até os empresários mais duros sentirem o coração amolecer. Ele era um símbolo de prestígio e retidão. Sua história era conhecida e admirada por todos. Teodoro, o jovem de família boa que, no auge de sua juventude, recebeu um chamado divino. Ele contava com uma humildade bem ensaiada que Deus havia falado com ele, mostrando que seu caminho não estava nos prazeres do mundo, mas no serviço a ele. Era uma narrativa bonita, inspiradora e, acima de tudo, uma mentira muito bem contada. A verdade não tinha nada de místico ou divino. Era terrivelmente humana, dolorosa, e estava parada a poucos metros dele, com os olhos verdes suplicantes, e um menino doente nos braços. Enquanto o silêncio na igreja se tornava mais pesado, a imagem pública de Teodoro começou a se desfazer dentro de sua própria mente. As lembranças que ele mantivera trancadas a 7 chaves por 6 longos anos arrombaram a porta. Ele não era o padre Teodoro naquele momento. Ele era apenas Theo, e diante dele estava Lia, como ele a chamava. A visão dela, tão frágil e quebrada, trouxe de volta a imagem da Amélia que ele conheceu. A jovem cheia de vida que ria de suas piadas bobas, a estudante de cursinho que sonhava em ser professora e que o olhava como se ele fosse o centro do universo. Ele podia quase sentir o cheiro do cabelo dela depois da chuva e o calor da sua mão segurando a dele enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Uma conversa de uma noite qualquer voltou à sua mente com uma clareza que o machucou. "Você promete que não vai me deixar?" Ela havia perguntado, com a cabeça deitada em seu peito, enquanto olhavam as estrelas. "Nunca", ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. "Não existe nada neste mundo que seja forte o suficiente para nos separar. Eu prometo, Lia." A promessa quebrada pesava em sua alma. Ele a havia abandonado. Pior, ele a havia humilhado e usado o nome de Deus como desculpa para sua própria fraqueza, para sua covardia. E agora, o fruto daquele amor, a consequência de suas escolhas estava ali, lutando para respirar. O menino tinha seus olhos. Seus olhos. A realidade daquela covinha no queixo do garoto era uma prova viva de seu pecado, um segredo que Amélia carregou sozinha por todos esses anos. A multidão começou a se agitar, os murmúrios aumentaram. "O que o padre está esperando?" Alguém perguntou em voz alta. "A mulher precisa de ajuda." Eles não entendiam. Eles viam um padre hesitando diante de uma emergência. Mas Teodoro estava em outro lugar, afogado em um mar de arrependimento. Ele olhou para Amélia novamente. No fundo de seus olhos, por trás do pânico pela saúde do filho, ele viu a dor antiga, a mágoa que ele mesmo plantou ali. Ela não o olhava como um salvador, mas como o fantasma que havia destruído sua vida.
Ele precisava agir. O padre dentro dele gritava que era preciso chamar uma ambulância, oferecer conforto. O homem dentro dele, o covarde, queria correr e se esconder de novo. Mas ele não podia, não com o filho deles morrendo bem na sua frente. Aquele menino, seu filho, não merecia que o pai fosse um covarde 2 vezes. Ignorando os olhares curiosos e os cochichos chocados, Teodoro finalmente se moveu. Ele deu um passo, depois outro, até parar bem em frente a Amélia. Ela recuou um pouco, um gesto instintivo de proteção. Ele estendeu as mãos, não para tocá-la, mas como um gesto de paz. Amélia, ele disse, e seu próprio nome soando nos lábios dele depois de tanto tempo, a fez estremecer. Sua voz não era a do padre que falava do púlpito, era a voz de Theo, baixa e cheia de uma emoção que ele não sentia há anos. Me dê ele, deixe-me ajudar. Um diácono, percebendo que algo precisava ser feito, correu até eles. Padre, o que devo fazer? Ligo para uma ambulância? Teodoro não tirou os olhos de Amélia. Sim, Paulo, chame uma ambulância, rápido. Amélia recuou quando Teodoro se aproximou. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas que dizia tudo. Seus olhos, por um segundo, não eram de uma mãe apavorada, mas de uma mulher que se lembrava de uma dor antiga e profunda. Aquele olhar foi o suficiente para transportar Teodoro no tempo. O cheiro de incenso da igreja desapareceu, substituído pelo ar frio e úmido de uma manhã de junho, 6 anos atrás. Ele não usava batina. Era apenas um jovem de 29 anos, vestindo um casaco pesado para se proteger do frio, enquanto esperava do outro lado da rua, do cursinho pré-vestibular onde Amélia estudava. Ele a observava de longe, sentindo um ciúme amargo queimar em seu peito. Ali estava ela, conversando com Davi, seu melhor amigo. Não era uma conversa qualquer. Amélia estava sorrindo, um sorriso largo e genuíno que Teodoro sentia que deveria ser só para ele. Em um momento, ela tocou o braço de Davi de um jeito casual, e a cena foi o estopim para a insegurança que já o consumia há semanas. Ele atravessou a rua, o coração batendo descontrolado. Não pensou em mais nada, apenas na imagem que sua mente ciumenta havia criado. Amélia? Ele disse, a voz mais dura do que pretendia. Ela se virou, e o sorriso em seu rosto morreu instantaneamente ao ver sua expressão. Theo, o que faz aqui? Pensei que estivesse trabalhando. Davi, percebendo a tensão, deu um passo à frente. E aí, Theo, tudo bem? A gente só estava conversando. Eu não falei com você, Davi, Teodoro respondeu, sem sequer olhar para o amigo. Seus olhos estavam fixos em Amélia. O que está acontecendo aqui? Posso saber qual é o assunto tão animado? Amélia ficou confusa. Como assim? Davi só estava me ajudando com uma coisa de matemática. Eu estava contando uma novidade para ele. Uma novidade. Ele repetiu a palavra com desprezo. Imagino que sim. Vocês pareciam bem íntimos para quem está falando de matemática. O rosto de Amélia ficou vermelho, mas não de vergonha, e sim de incredulidade e mágoa. Outros estudantes começaram a parar para observar a cena. Teodoro, o que deu em você? Pare com isso. Ela pediu, a voz baixa e trêmula. Você está fazendo um escândalo na frente de todo mundo. Mas ele não conseguia parar. Era como se todo o conflito que sentia entre sua fé e seu amor por ela tivesse encontrado uma válvula de escape. Ele precisava de uma desculpa para fugir, e seu ciúme a entregou de bandeja. Eu estou fazendo um escândalo? Ou você que finalmente me mostrou quem realmente é? Ele acusou, as palavras saindo cruéis e altas. Sabe de uma coisa, Amélia? Acho que você me deu o sinal que eu precisava. Deus está me mostrando que meu caminho é outro, um caminho longe de mentiras e de quem não merece minha confiança. As lágrimas brotaram nos olhos dela. Que sinal? Do que você está falando? Eu te amo, Theo. Não, você não ama, ele disse, dando um passo para trás.
Você só me usou, mas acabou, estou fora. Ele se virou, ignorando a voz de Davi que gritava: Cara, você enlouqueceu? Volte aqui. Ele ignorou o som do choro de Amélia e o chamado desesperado dela. Theo, por favor, espera! Me escuta! Ela gritou, tentando correr atrás dele. Ele apenas andou mais rápido, atravessou a rua sem olhar para trás e desapareceu na multidão. Ele a deixou ali, parada no meio da calçada, chorando sob os olhares curiosos e penalizados de dezenas de estranhos. O que Teodoro não sabia, o que sua raiva cega o impediu de ver, era o que Amélia estava contando a Davi com tanta alegria momentos antes. Ela não falava sobre uma traição, falava sobre um milagre. Contava ao amigo que naquela mesma tarde planejava fazer uma surpresa para Teodoro. Ela lhe contaria que depois de 2 anos de namoro, eles não seriam mais apenas um casal, seriam uma família. Naquele exato momento, dentro de sua bolsa, havia um pequeno envelope. Dentro dele, um exame de farmácia com 2 listras bem nítidas e o primeiro ultrassom de um bebê minúsculo, quase um grão de arroz. O bebê deles. Aquele era o segredo que ela compartilhava, a novidade que o faria o homem mais feliz do mundo. Mas ele não a deixou falar. 3 dias depois, sem atender nenhuma de suas 15 ligações, ele ingressou no seminário, buscando uma paz que nunca encontrou de verdade. A memória daquela manhã fria de junho se desfez, deixando Teodoro de volta ao presente, parado no corredor quente e silencioso da igreja. O som que o trouxe de volta à realidade não foi um barulho alto, mas o mais discreto e aterrorizante de todos, o chiado fraco e irregular da respiração do menino nos braços de Amélia. O som de uma vida lutando para se manter. Cada passo que ele dava em direção a ela parecia levar uma eternidade. Suas pernas tremiam e ele sentia o peso dos olhares de toda a sua congregação sobre suas costas. Mas eles haviam desaparecido. O mundo inteiro havia se resumido à mulher e à criança à sua frente. Ao parar a poucos centímetros dela, ele pôde ver tudo com uma clareza que o deixou sem ar. Não era apenas uma impressão ou uma vaga semelhança. Os olhos do menino, mesmo fechados, tinham o mesmo formato dos seus. E ali, no pequeno queixo pálido, a covinha. A marca registrada de sua família, um pequeno detalhe que seu avô costumava exibir com orgulho e que ele via em seu próprio rosto todas as manhãs ao se barbear. Sua mente, em pânico, começou a fazer as contas. 6 anos. Fazia 6 anos desde que ele virou as costas para ela. E aquele menino, ele não podia ter mais do que 5 anos. A matemática era simples, cruel e inegável. Não havia espaço para dúvidas, apenas para a culpa que começava a sufocá-lo. Ele precisava ouvir a voz dela, precisava quebrar o feitiço daquele reencontro silencioso. Amélia, ele sussurrou, e sua própria voz se quebrou ao dizer o nome dela em voz alta depois de tanto tempo. Era um som íntimo, carregado de um passado que ele havia tentado enterrar. A resposta dela, no entanto, não continha nenhuma intimidade. Ela o encarou e em seus olhos ele viu um turbilhão de emoções. Havia a dor da traição que ele causou, o desespero de uma mãe que teme pelo filho e uma frieza cortante que ele nunca tinha visto nela antes. Era como olhar para uma estranha. Padre Teodoro, ela respondeu, e a formalidade do título foi como uma barreira de gelo erguida entre eles. Meu filho, Augusto, está com uma febre que não passa há 3 dias. Os médicos do posto de saúde disseram que não podem fazer mais nada por ele. A voz dela vacilou por um instante, a armadura de frieza rachando para revelar o pânico por baixo. Eu não tenho mais para onde ir. Augusto. O nome do menino era Augusto, o nome de seu avô. Aquele detalhe final foi a confirmação que selou seu destino. Ele tinha um filho chamado Augusto que estava doente, talvez morrendo, e ele nunca soube.
Amélia continuava a falar, mas as palavras dela pareciam distantes. Ela falava de noites em claro, de remédios que não faziam efeito, de portas que se fecharam em sua cara. E tudo que Teodoro conseguia pensar era no tempo perdido. 5 anos. Ele perdeu 5 anos da vida daquele menino. Perdeu o primeiro sorriso, a primeira palavra, os primeiros passos. Perdeu as noites em que poderia ter lido histórias para ele, os domingos em que poderiam ter jogado bola. Enquanto ele construía sua reputação, recebendo aplausos por seus sermões sobre amor e compaixão, seu filho crescia em um mundo de dificuldades que ele nem podia imaginar. E a mulher que ele um dia amou enfrentou tudo sozinha. As pernas de Teodoro finalmente cederam um pouco e ele se apoiou em um dos bancos para não cair. A congregação inteira continuava em um silêncio profundo, mas agora os olhares não eram apenas de curiosidade, eram de compreensão. Ninguém ali sabia da história, mas todos sentiam que estavam testemunhando um drama pessoal e profundo, algo que ia muito além de um simples pedido de ajuda a um padre. Cada fibra do ser de Teodoro, cada pedaço de sua alma, gritava a mesma verdade: este é o seu filho. E você o abandonou antes mesmo de ele nascer. Naquele domingo, o som da sirene da ambulância marcou o fim da missa e o início do pesadelo de Teodoro. Ele seguiu o veículo às pressas até o hospital público mais próximo, onde observou de longe como um fantasma, enquanto Amélia, com uma força que ele não sabia que ela possuía, respondia às perguntas dos médicos e não largava a mão de Augusto. O menino foi estabilizado na emergência após algumas horas de angústia, mas a frieza no olhar de Amélia era um muro intransponível. Ela não o deixou se aproximar, e foi essa distância, essa rejeição silenciosa no corredor estéril de um hospital que o jogou nos dias mais sombrios de sua vida. Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Teodoro. Ele cancelou todos os seus compromissos, alegando uma indisposição súbita, uma desculpa que ninguém ousou questionar. A verdade era que ele não estava doente do corpo, mas da alma. Passava as noites em claro, andando de um lado para o outro na casa paroquial espaçosa e silenciosa. A comida que a governanta preparava com tanto carinho permanecia intocada em seu prato. O sono não vinha. Quando fechava os olhos, tudo o que via era o rosto pálido de Augusto e o olhar frio e magoado de Amélia. Ele tentava rezar, ajoelhando-se no tapete macio de seu escritório, mas as palavras pareciam vazias, hipócritas. Como ele podia pedir perdão a Deus quando o mal que fez era tão grande e tão presente? Sua fé, que sempre fora seu refúgio e sua fortaleza, agora parecia zombar dele. Ele havia construído uma vida inteira sobre uma fundação de areia, e a maré da verdade estava subindo, ameaçando levar tudo. Ele precisava saber, precisava entender cada detalhe dos 6 anos que ele escolheu ignorar. Sua investigação começou de forma discreta, quase covarde. Ele usou a única ferramenta que tinha, sua influência. Na terça-feira, durante o café da manhã com as senhoras do comitê de caridade da paróquia, ele tocou no assunto com uma calma que não sentia. Fiquei muito comovido com a situação daquela jovem no domingo, ele disse, mexendo o açúcar em seu café. Amélia Serafina, se não me engano, alguma das senhoras a conhece, gostaria de saber como podemos ajudar. Dona Elvira, uma viúva cujas informações eram mais precisas que as do jornal da cidade, ajeitou seus óculos. Ah, Padre Teodoro, uma história muito triste. Ela trabalha como faxineira para a Lúcia Meireles, do nosso grupo de oração. Uma moça muito reservada, quase não fala. Reservada? Teodoro perguntou, mantendo a voz neutra. Sim, outra senhora, Dona Beatriz, acrescentou. É estranho, sabe? Ela é jovem, bonita, mas vive para aquele menino. Nunca a vimos com um namorado,
nem mesmo com um amigo. É sempre da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Parece que tem medo de confiar nas pessoas. A Lúcia me contou uma vez que a vida dela foi muito difícil, continuou Dona Elvira, baixando a voz como se contasse um segredo. O pai, um homem muito rígido, a expulsou de casa quando ela engravidou. Imagine só, que crueldade! A coitada teve que abandonar os estudos e se virar sozinha. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça que Teodoro não queria montar. Expulsa de casa, sozinha, com medo de confiar nas pessoas. Ele se lembrava do pai de Amélia, um homem severo que nunca aprovou o namoro deles. Ele podia imaginar perfeitamente a cena. A filha confessando a gravidez e sendo colocada na rua sem nada. Naquela tarde, movido por uma necessidade que não conseguia controlar, ele dirigiu até a Vila Madalena, até o endereço que conseguiu com a secretária da paróquia. Ele não saiu do carro. Apenas ficou parado do outro lado da rua, olhando para a casa onde Lúcia Meireles morava. Nos fundos havia uma pequena edícula, um quartinho com uma janela minúscula. Era ali. Ele imaginou Amélia chegando tarde da noite, o corpo doendo depois de limpar 3 casas diferentes, subindo os degraus para aquele pequeno cômodo e encontrando seu filho, o único motivo de sua luta. A verdade final se montou em sua mente, clara e brutal. As senhoras da igreja, com suas fofocas inocentes, haviam confirmado o que ele já sabia em seu coração. Amélia nunca esteve com outro homem. Davi era apenas um amigo. A traição nunca existiu, exceto em sua própria cabeça insegura. Ele não destruiu apenas um relacionamento. Ele destruiu o futuro de Amélia, a segurança dela, a família dela. Ele a condenou a uma vida de solidão e sofrimento por causa de seu orgulho. Aquele entendimento não veio com gritos ou lágrimas, mas com um vazio gelado que se instalou em seu peito, um lugar tão oco que nem mesmo a fé poderia preencher. Uma semana se passou. Para Teodoro, foram 7 dias de tormento e reflexão, alimentados pelas verdades dolorosas que ele havia desenterrado. O vazio em seu peito, no entanto, começou a ser preenchido por algo novo, uma resolução. Saber a verdade não era o suficiente. Ele precisava agir. Descobriu com a paroquiana Lúcia Meireles o horário em que Amélia estaria trabalhando em sua casa. E com o coração pesado, dirigiu até a mansão no Morumbi. O contraste entre os muros altos e jardins bem cuidados e a vida de dificuldades que Amélia levava era uma imagem clara de sua falha. Ele encontrou a porta da cozinha aberta e entrou em silêncio. A casa estava quieta. Na sala de estar, viu Augusto dormindo em um sofá de couro branco coberto por uma manta. O menino ainda estava pálido, mas parecia respirar com mais tranquilidade. Teodoro sentiu um aperto no peito, uma vontade imensa e dolorosa de se aproximar, de tocar o rosto de seu filho, mas não tinha esse direito. Seguiu o som baixo de água e encontrou Amélia. Ela estava de joelhos no chão de mármore de um banheiro enorme, esfregando os azulejos com uma força que parecia vir da raiva. Ele ficou parado na porta, o chapéu nas mãos, sentindo-se um intruso. Amélia, nós precisamos conversar, ele disse, a voz quase um sussurro. Ela parou o que estava fazendo, mas não se virou. Não temos nada para conversar, padre, respondeu, a voz fria e cansada. Fui à sua igreja por desespero, só isso. Agradeço a preocupação, mas pode ir embora. A formalidade com que ela o tratava era uma barreira, mas ele sabia que precisava atravessá-la. Deu um passo para dentro do banheiro. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas eu preciso saber a verdade. Ele é meu filho, não é? O silêncio que se seguiu foi pesado. O único som era o de uma gota de água caindo da torneira. Lentamente, Amélia se levantou. Ela enxugou as mãos vermelhas e ásperas no pano de chão, um gesto de resignação, e finalmente o encarou. Havia um sorriso amargo em seus lábios. Agora? Ela perguntou.
a voz carregada de um desprezo que o feriu profundamente. Depois de 6 anos, agora você quer saber? Ele não conseguiu responder, apenas a observou enquanto ela continuava. Eu tentei te ligar 15 vezes, Teodoro. 15! Seu celular só dava desligado. Depois de uma semana, juntei o pouco dinheiro que tinha e peguei um ônibus até o seminário. Fui barrada na porta como uma qualquer. Um padre velho me disse que você tinha feito um voto de silêncio e pedido para não receber nenhuma visita de mulheres. Ela fez uma pausa e sua voz tremeu de raiva. Ele me disse que você estava se purificando sua alma. Que alma, Teodoro? A alma do homem que foge de suas responsabilidades? As palavras dela eram a mais pura verdade, e ele as recebeu sem se defender. Ele merecia cada uma delas. Amélia olhou na direção da sala, para o sofá onde o filho dormia. Enquanto você purificava sua alma, eu estava sendo expulsa de casa, procurando emprego com uma barriga de grávida, dormindo em abrigos. Enquanto você recebia elogios por sua devoção, eu passava noites em claro, com um bebê chorando de cólica, sem ter R$1 para comprar o remédio. Ela voltou a olhá-lo, as lágrimas que segurou por tanto tempo finalmente escorrendo por seu rosto. Ele tem uma doença rara no sangue, Teodoro. Os médicos do hospital público fizeram o que podiam, mas disseram que o tratamento de verdade só existe na rede particular. Eles querem R$80 mil. 80 mil. Só para começar os exames e a primeira fase. Você acha que uma faxineira tem R$80 mil, padre? A pergunta final, o título "Padre" usado daquela forma, o deixou sem chão. R$80 mil. Aquele número representava o preço de seu silêncio, o custo de sua covardia, e enquanto olhava para o rosto sofrido de Amélia, ele soube que nenhuma oração, nenhum sermão, nenhuma penitência poderia pagar aquela dívida. O número que Amélia jogou aos pés de Teodoro, R$80 mil, não o paralisou. Pelo contrário, acendeu dentro dele uma chama de propósito que ele não sentia há anos. Naquela noite, em seu escritório silencioso, ele entendeu que sua fé estava sendo verdadeiramente testada. Não era um teste teológico, encontrado em livros antigos, mas um teste de humanidade. Ele havia falhado como homem antes de se tornar padre, e agora, para salvar seu filho, precisava ser os dois. A oração não traria a cura para Augusto. A ação, sim. Pela primeira vez em 6 anos, ele usou a influência que seu título lhe conferia não para a igreja, mas para uma causa desesperadamente pessoal. Ele abriu sua agenda, um pequeno livro de couro com os nomes mais poderosos de São Paulo, e começou a ligar. O primeiro telefonema foi para o Dr. Armando Monteiro, um dos cardiologistas mais renomados do país e um frequentador assíduo de suas missas. Doutor Monteiro, aqui é o Padre Teodoro. Perdoe a hora avançada, mas o assunto é de extrema urgência, ele disse a voz firme, sem espaço para hesitação. Preciso do contato do melhor hematologista pediátrico que o senhor conhece. É o caso de um menino de 5 anos, uma situação muito delicada. Do outro lado da linha, o médico, surpreso, não demorou a responder. Em menos de 10 minutos, Teodoro tinha o telefone pessoal do chefe de hematologia do melhor hospital particular da cidade. Ele ligou em seguida, apresentando-se e explicando a situação com uma clareza que impressionou o especialista, que concordou em ver o menino na manhã seguinte, abrindo um espaço em sua agenda lotada. Secretamente, Teodoro moveu montanhas naquela noite, usando sua reputação como uma chave para abrir portas que sempre estiveram fechadas para Amélia. O desafio seguinte era ela. Ele a procurou no dia seguinte, na saída de um de seus trabalhos. Ela o viu e seu rosto se fechou. Consegui uma consulta para o Augusto hoje de manhã, ele disse, antes que ela pudesse mandá-lo embora. Com o doutor Alencar, o melhor especialista da cidade. Eu levo vocês.
Amélia cruzou os braços, a desconfiança em seus olhos. Eu não quero a sua caridade, padre. Não é caridade, Amélia. É responsabilidade. A minha responsabilidade. Ele insistiu, a voz baixa e séria. Eu sei que você me odeia e tem todo o direito. Mas não pense em mim agora. Pense nele. Por favor, faça isso pelo Augusto. Ela o encarou por um longo momento, uma batalha silenciosa acontecendo dentro dela. Por fim, sem dizer uma palavra, ela concordou. A diferença entre o hospital público e a clínica particular era imensa. Não havia filas, o ambiente era calmo e o Dr. Alencar os tratou com uma atenção e um cuidado que Amélia nunca havia recebido. Ele examinou Augusto por quase 1 hora, fez perguntas detalhadas e, pela primeira vez, Amélia sentiu um fio de esperança. Teodoro ficou em um canto da sala, observando tudo em silêncio, sentindo-se ao mesmo tempo o causador de todo aquele sofrimento e o único que poderia começar a aliviá-lo. Com a influência de Teodoro, os exames que levariam semanas saíram em 2 dias. O diagnóstico foi confirmado, uma doença hematológica rara, mas tratável. Na consulta de retorno, após receber a primeira dose de um novo medicamento, algo pequeno aconteceu. Augusto, que mal se movia há dias, olhou para um móbile colorido na sala do médico e deu um sorriso fraco. Foi a coisa mais bonita que Teodoro já viu em toda a sua vida. Aquele pequeno sorriso quebrou algo dentro de Amélia. A muralha de sua raiva não desabou, mas uma pequena fresta se abriu. Mais tarde, enquanto Teodoro os deixava na porta da casa onde ela trabalhava, ela falou. Obrigada, disse ela sem olhá-lo. A palavra soou estranha, relutante. Ela fez uma pausa e então acrescentou, a voz firme para que não houvesse mal-entendido. Mas que fique claro, eu estou aceitando isso pelo meu filho, só pelo meu filho. Teodoro olhou para ela, para a força e a dignidade naquela mulher que ele havia quebrado, e sentiu admiração. Eu entendo, ele respondeu. Por enquanto, saber que estava fazendo a coisa certa era o suficiente. As semanas que se seguiram transformaram a rotina de Teodoro. Ele se tornou uma presença constante e discreta na vida de Augusto. Levava-o às consultas, esperava por horas nos corredores do hospital e, às vezes, lia histórias para o menino enquanto ele recebia a medicação. Amélia permitia, mantendo sempre uma distância segura, uma muralha de silêncio que Teodoro não ousava tentar transpor. Ele sabia que pagar por tratamentos e dedicar seu tempo era o mínimo, a parte fácil. A verdadeira penitência a que sua alma exigia ainda estava por vir, e ele sabia exatamente onde e quando a faria. O domingo chegou e a igreja São Bento estava mais cheia. As famílias exibiam suas melhores roupas, o cheiro de lírios brancos enchia o ar e o coro cantava hinos de ressurreição e esperança. A convite de Teodoro, Amélia e Augusto estavam lá, sentados no último banco, quase escondidos perto da porta. Ela viera contra a vontade, mas ele insistiu, dizendo que era importante para o futuro de Augusto. Quando chegou a hora do sermão, Teodoro subiu ao púlpito. Ele olhou para os rostos de sua congregação, pessoas que o admiravam, que confiavam nele. Em suas mãos estava o discurso que havia preparado, palavras bonitas sobre perdão e vida nova. Mas ao olhar para o fundo da igreja e ver Amélia segurando a mão de seu filho, ele soube que não poderia ler aquelas palavras, não antes de confessar a destruição que ele mesmo causou na vida de alguém. Ele respirou fundo. Em um gesto que surpreendeu a todos, ele removeu o pesado microfone de seu pedestal, desceu os degraus do altar e caminhou lentamente pelo corredor central, parando bem no meio da nave, no mesmo nível de todos. Um silêncio confuso se espalhou pela multidão. Meus irmãos, ele começou, e sua voz, agora sem a amplificação do sistema de som, soava vulnerável e humana. Hoje,
Eu não vou falar sobre a ressurreição de Cristo. Hoje, preciso confessar um pecado. Um pecado que carrego em segredo há 6 anos. Murmúrios de choque percorreram os bancos. Os fiéis se entreolharam sem entender. Antes de vestir esta batina, antes de me tornar o padre que vocês conhecem, eu amei uma mulher. Ele continuou, a voz começando a tremer. E eu a abandonei. Eu a abandonei da forma mais cruel que um homem pode abandonar alguém, por puro orgulho, por insegurança e por uma covardia que me envergonha até hoje. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas ele não tentou enxugá-las. Essa mulher, a quem eu causei uma dor imensurável, está aqui hoje. E com ela está o nosso filho, um menino que eu nunca conheci, que eu não vi nascer, que eu não ajudei a criar. Nesse momento, todos os olhares da igreja se viraram para o fundo, para a mulher encolhida no último banco. Amélia sentiu o rosto queimar, seu coração batia descontrolado. Ela puxou Augusto para mais perto, querendo protegê-lo daquela exposição súbita e brutal. Teodoro continuou, sua voz embargada pelo choro. Enquanto eu recebia os aplausos de vocês pelos meus sermões sobre caridade, ela criava sozinha uma criança que deveria ter tido um pai. Enquanto eu desfrutava de jantares e eventos, ela limpava o chão de casas alheias para comprar o leite e os remédios para o nosso menino. Eu vivi uma mentira confortável, enquanto ela vivia uma verdade insuportável. Ele olhou diretamente para Amélia, um pedido de perdão silencioso em seus olhos marejados. Eu não posso apagar o passado, mas eu posso, diante de todos vocês e diante de Deus, pedir perdão. Peço perdão a vocês por ter mentido sobre a minha vocação. Peço perdão a Deus por ter usado sua casa sagrada para esconder a minha falha. E eu peço perdão à mulher mais forte e corajosa que eu já conheci, que em seu sacrifício silencioso me ensinou o verdadeiro significado do amor incondicional. Ao terminar, ele ficou parado, o corpo tremendo, completamente exposto. O silêncio na igreja era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus soluços. Ninguém se mexeu, ninguém sabia o que dizer. Em um banco, no meio da multidão, um jovem abaixou o celular com que havia gravado tudo, o rosto também marcado pela emoção. Teodoro havia confessado seu pecado, e naquele instante, incendiado a vida que construiu, sem ter a menor ideia do que nasceria daquelas cinzas. A confissão de Teodoro no domingo de Páscoa teve consequências imediatas e avassaladoras. Como ele previra, o vídeo gravado por um paroquiano se espalhou pela internet com uma velocidade impressionante. Em menos de 24 horas, a história do padre que confessou seu pecado para salvar o filho estava em todos os portais de notícias. O escândalo foi imenso, mas algo inesperado aconteceu. A grande maioria das pessoas não reagiu com julgamento, mas com compaixão. Doações começaram a chegar de todos os cantos do Brasil, uma corrente de solidariedade que garantiu que Augusto tivesse acesso ao melhor tratamento que o dinheiro poderia pagar. Com os recursos necessários, a recuperação do menino foi notável. Aos poucos, a palidez em seu rosto deu lugar a um tom mais corado, e a energia infantil que a doença havia roubado começou a voltar. Mas a cura de Augusto foi apenas o começo de um processo muito mais longo e delicado. Teodoro sabia que não bastava pagar as contas do hospital. Ele precisava estar presente, e assim ele fez. Ele não deixou Amélia enfrentar mais nada sozinha. Estava lá em cada consulta, em cada sessão de tratamento, em cada noite em que a febre de Augusto subia um pouco e o pânico ameaçava tomar conta de Amélia. Ele aprendeu a navegar pela burocracia dos hospitais, a entender os nomes complicados dos remédios e, mais importante, aprendeu as pequenas coisas sobre seu filho. Descobriu que Augusto adorava carrinhos azuis, que tinha medo do escuro e que seu desenho preferido era sobre um cão patrulheiro.
Teodoro se agarrava a esses pequenos detalhes, pequenos tijolos com os quais tentava construir uma ponte sobre o abismo de 6 anos que o separava de seu filho. Amélia, no entanto, mantinha seu coração trancado. Ela aceitava a ajuda, via a dedicação dele, mas a dor do abandono era uma ferida profunda demais para cicatrizar tão rápido. Ela era educada, mas distante, tratando-o com a formalidade de um benfeitor, não como o pai de seu filho. A médica disse que os exames dele melhoraram muito. Teodoro comentou um dia, enquanto esperavam na recepção da clínica. É uma ótima notícia. Sim, é, ela respondeu, os olhos fixos em um ponto na parede. Obrigada pela ajuda com tudo isso. Augusto precisa de estabilidade agora. Essa rotina tem sido boa para ele. A mensagem era clara. Tudo aquilo era por Augusto, não por eles. Teodoro aprendeu a aceitar essa condição. Eu sei, ele dizia suavemente. E isso é tudo o que importa. 1 ano inteiro se passou dessa maneira. 1 ano em que Teodoro provou sua constância. Todo sábado ele buscava Augusto para passear no parque. Com uma paciência que ele não sabia que possuía, ensinou o menino a chutar uma bola, a empinar pipa, a não ter medo do balanço. E Amélia observava de longe, seu rosto uma tela em branco, indecifrável. A experiência de quase perder um filho e o processo de lentamente conhecê-lo mudou o Teodoro de uma forma que 6 anos no seminário não conseguiram. Ele olhava para sua batina e se sentia um impostor. Sua vocação não nascera de um chamado divino, mas de uma fuga. Ele fugiu da responsabilidade de ser pai, de ser um parceiro. E agora tudo o que ele mais queria era aquilo que havia abandonado. Após meses de oração e reflexão profunda, ele tomou uma decisão que abalaria novamente a comunidade. Em uma manhã de terça-feira, ele se sentou diante de seu bispo, um homem mais velho que sempre o tivera em alta estima. Meu senhor, Teodoro começou, as mãos firmes sobre os joelhos, eu vim pedir meu afastamento definitivo da igreja. O bispo o olhou com surpresa e tristeza. Você tem certeza, meu filho? Sua comunidade o ama. Eu descobri qual é a minha verdadeira comunidade e minha verdadeira vocação. Teodoro respondeu com uma paz que não sentia há muito tempo. É ser pai para o meu filho. É tentar reconstruir a família que eu mesmo destruí. E eu não posso fazer isso de verdade vestindo este colarinho. A notícia de seu afastamento gerou novas manchetes, mas Teodoro não se importou. Pela primeira vez, ele não estava fugindo de algo, mas correndo em direção a alguma coisa, uma segunda chance. 2 anos se passaram desde a confissão que mudou tudo. 2 anos em que Teodoro e Amélia, separadamente e juntos, trabalharam para construir uma nova vida sobre as cinzas da antiga. Fiel à sua decisão, Teodoro oficializou seu afastamento da igreja. Ele não era mais o padre Teodoro, o homem do púlpito. Era apenas Teodoro, um homem tentando acertar as contas com seu passado. Encontrou trabalho como coordenador de projetos sociais em uma organização não governamental chamada Recomeçar, que ajudava famílias carentes na periferia. Ali, sua habilidade de mobilizar pessoas e sua compaixão encontraram um novo propósito, um propósito mais real e concreto. Para as pessoas que ele ajudava, sua história não era um escândalo, mas um exemplo. Ele era o homem que largou tudo para salvar seu filho, um lembrete vivo de que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Enquanto ele se reerguia, Amélia florescia. Com a estabilidade financeira garantida pelas doações e, mais importante, com a paz de espírito de ver seu filho saudável e seguro, ela finalmente realizou o sonho que fora forçada a abandonar. Aos 28 anos, com Augusto ao seu lado na plateia, ela subiu ao palco para receber seu diploma em pedagogia pela Universidade de São Paulo.
A festa de formatura foi um evento simples em um salão alugado, cheio de amigos e da alegria genuína de uma vitória conquistada com muita luta. E para a surpresa de Teodoro, ele foi convidado. Aquele pequeno convite de papel era, para ele, mais valioso do que qualquer perdão verbal. Era um gesto de paz, um sinal de que as muralhas ao redor do coração de Amélia finalmente estavam começando a ceder. Ele a observou de longe por um tempo, conversando e rindo com seus colegas de turma. Ela parecia outra mulher. Não a figura frágil que entrou em sua igreja, nem a jovem magoada que ele destruiu, mas uma mulher completa, forte e radiante em seu vestido. Em um momento, ela o encontrou com o olhar através do salão e fez um pequeno sinal para que ele a encontrasse do lado de fora. O ar da noite estava fresco. Eles ficaram em silêncio por um instante, apenas observando o movimento. "Estou tão orgulhoso de você, Amélia", ele disse, a voz cheia de uma sinceridade que não deixava espaço para dúvidas. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Abriu a bolsa e tirou uma fotografia. Nela, Augusto, agora com 7 anos, sorria para a câmera no parquinho de sua nova escola. "Eu queria te dar isso", ela disse, entregando a foto a ele, "e te agradecer." "Você não precisa me agradecer por nada", ele respondeu, olhando para a imagem de seu filho feliz. "Preciso sim", ela insistiu, a voz suave. "Obrigada por não ter desistido de nós, mesmo quando eu te afastava. Teria sido muito mais fácil fugir de novo, depois de tudo." Os olhos de Teodoro se encheram de lágrimas. "Fugir foi o maior erro da minha vida. E passei cada dia dos últimos anos tentando consertá-lo. Obrigado você, Amélia, por me dar uma segunda chance de ser o pai que o Augusto merece e o homem que eu deveria ter sido desde o início." Nesse exato momento, a porta do salão se abriu e Augusto saiu correndo, o rosto iluminado de alegria. Ele correu diretamente para Teodoro e o abraçou pelas pernas. "Pai!" ele disse, com a naturalidade de quem sempre usou aquela palavra. "A mamãe disse que você vai me buscar na escola amanhã." Foi a primeira vez que Augusto o chamou de pai, de forma tão espontânea, tão simples. O coração de Teodoro pareceu parar e recomeçar. Ele olhou para Amélia por cima da cabeça do filho e ela o presenteou com o sorriso mais lindo que ele já vira. Um sorriso livre, sem as correntes do passado, um sorriso que prometia um futuro. Eles ainda não moravam juntos. Amélia, agora professora em uma escola infantil na cidade de Tiradentes, precisava de seu tempo, de seu espaço para se curar por completo. E Teodoro respeitava isso. Mas eles eram uma família sólida, presente e real. Todo fim de semana, ele buscava Augusto para os seus passeios, para jogos de futebol e conversas sobre a vida. Não era o conto de fadas que sonharam na juventude, mas era algo mais forte. Era um recomeço que eles construíram com trabalho duro, respeito e um perdão conquistado dia após dia. E eles sabiam que o amor verdadeiro não era sobre grandes promessas, mas sobre o ato silencioso e constante de estar presente, de assumir os erros e de construir tijolo por tijolo um futuro em que todos tivessem o direito de ser felizes. Para toda mulher que já teve o coração ferido pela dor do abandono, por uma responsabilidade tão pesada que a fez acreditar que estava para sempre sozinha e que nunca mais seria capaz de confiar e amar. Para todo homem que, do alto de um pedestal de respeito e admiração, percebeu que sentia um vazio na alma, uma solidão tão profunda que o fez duvidar do propósito de todas as suas conquistas. Para você que, para se proteger, construiu muralhas ao redor de si, sejam elas de força e desconfiança, forjadas na dor, ou de títulos e distanciamento, nascidas do medo e do arrependimento. A história de Amélia e Teodoro nos mostra uma das verdades mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais redentoras da vida.
Às vezes, a nossa maior chance de cura e de um novo começo pode vir do lugar que mais tememos. Pode vir da memória de um erro antigo ou do rosto pálido de uma criança que nos obriga a enfrentar a verdade. Ela nos ensina que seguir em frente não é esquecer a ferida, mas sim decidir que a cicatriz não vai mais governar o nosso futuro. É ter a coragem de olhar para o passado, reconhecer a devastação que ele causou e ainda assim escolher dar um passo em direção à responsabilidade, à reparação e, finalmente, à esperança. E nos mostra, acima de tudo, que as pessoas não são definidas por suas vestes ou por seus erros, mas sim pelas escolhas que fazem para consertá-los. Um homem pode, sim, renunciar a uma vida inteira de aplausos e reverência para honrar o filho que nunca conheceu e nesse gesto de presença silenciosa no banco de um hospital ou no pátio de uma escola, encontrar seu verdadeiro valor e sua humanidade. Que esta história seja um lembrete de que um coração bom, mesmo que quebrado pela culpa ou pela decepção, ainda possui uma capacidade infinita de amar. E que o amor verdadeiro não é aquele que é perfeito e sem falhas, mas aquele que tem a coragem de se reconstruir, de se importar com as pequenas coisas, como ensinar a chutar uma bola no parque e de provar seu valor, dia após dia, com atitudes. Não feche as portas para a felicidade por medo da dor que já sentiu. Às vezes, a segunda chance bate à nossa porta da forma mais caótica e inesperada, em uma igreja lotada. Mas, se tivermos a coragem de acolhê-la, ela pode se tornar a nossa maior e mais bela bênção. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!